Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 6, do 24 até o 27. Está escrito assim: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Ou seja, aparentemente, aquela multidão que ali estava buscava o Senhor Jesus. Aparentemente. E aparentemente todos que se encontram dentro da casa de Deus também estão buscando a Deus. Dá para entender, pessoal? Sim ou não? Mas a pergunta é: o que é o mais importante? Qual tem sido a prioridade? Qual tem sido a intenção? E quando falamos intenção, é a intenção de cada um de nós. As minhas intenções também. As minhas prioridades também. Nós estamos buscando o pão que o Senhor Jesus tem para nos dar, ou nós estamos buscando o Senhor Jesus? Porque é isso que faz toda a diferença. Aí diz assim: e achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Ou seja, existem situações, existem pensamentos, existem sentimentos, existem intenções que nós podemos esconder de todo mundo. De todo mundo. Entre um casal, por exemplo, não pode haver segredos. Entre um casal tem que haver transparência. E quando falamos transparência, principalmente aqui, ó. Transparência principalmente aqui, mas ainda assim, de uma maneira equivocada, de uma maneira errada, é possível um esconder algo do outro, mas de Deus não. De Deus é impossível escondermos alguma coisa. Só para o Senhor ter uma ideia, os nossos pensamentos para Deus são palavras. O que o Senhor está pensando agora, o que a senhora está pensando agora, para Deus são palavras. Então Ele sabe de tudo. E Ele, olhando para aquela multidão, Ele sabia qual era o objetivo da multidão. Ele sabia qual era a intenção daquela multidão. Que estavam ali sim, diante dEle, mas estavam em favor de um pão que, por melhor que fosse, por mais saboroso que fosse, em determinado momento iria terminar, acabar e desaparecer. E não é assim, pessoal, que acontece com tudo aquilo que podemos receber do lado de fora. E estamos falando de tudo aquilo, inclusive do que Deus quer fazer. Deus deseja que tenhamos saúde, mas um dia vai acabar. Deus deseja que tenhamos uma família, mas um dia vai acabar. Deus deseja que tenhamos o trabalho das nossas mãos abençoado, para que haja o pão nosso de cada dia sobre a mesa, mas um dia vai acabar.
E não apenas o pão vai acabar, a mesa também vai acabar, porque tudo passa, tudo acaba e tudo termina. Você olha para esse céu lindo de Belém, um dia vai acabar. Você olha para essa terra maravilhosa, um dia vai acabar. Mas o Espírito Santo é eterno. E dentro daqueles que ele habita, ele faz com que eles também sejam eternos. Então, o Senhor Jesus, que conhece tudo, ele de maneira bem clara disse para todos: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai. E não é necessário falarmos para o povo brasileiro o que significa dizer trabalhar. Todos nós sabemos. Se tem uma coisa que o povo brasileiro sabe, é trabalhar. Acorda cedo, dorme tarde, trabalha pela manhã, à tarde, à noite, ou seja, se empenha, se dedica, se esforça, se sacrifica. A propósito, o Senhor tem se empenhado, se dedicado, se sacrificado espiritualmente em favor de quê? Do pão ou do Pai? Então ele disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, para que não haja dúvida, é prazer de Deus, é prazer do Pai dar o pão para os seus filhos. O Senhor que é pai, a senhora que é mãe, isso fica fácil compreender. O pai tem prazer em dar o melhor para o seu filho. Quantos pais que até dizem assim: eu quero que o meu filho tenha o que eu não tenho. Quantos pais que chegaram ao ponto de manter um sapato velho, mas dar um sapato novo para o filho. Quantas mães que tomaram a decisão de ficar com fome, deixar de comer, mas dar o pão para o filho. Ou seja, imagine Deus. Então Deus, ele tem prazer de dar o pão para os seus filhos, mas os seus filhos, o prazer dos filhos não é o pão, o prazer dos filhos é o Pai. O Pai é o prazer dos filhos. E esse é o maior dos testemunhos. Na Universal existem testemunhos extraordinários. É cura, libertação, restauração familiar. Existem testemunhos extraordinários. Mas qual é o maior testemunho? O maior testemunho é o testemunho da pessoa que ela permanece, ainda que provisoriamente ela não tenha testemunho para dar, ela não tenha o pão para contar, mas ainda assim ela permanece. Ela entendeu o que o Senhor Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E para que possamos perseverar e perseverar até o fim, não será o pão que irá nos sustentar. Por exemplo, principalmente os obreiros e obreiras. Quantas pessoas que todos nós conhecemos, e não particularmente aqui não,
no mundo inteiro. Quantas pessoas que todos nós conhecemos que alcançaram testemunhos, conforme eu falava, de bênçãos, cura, libertação, prosperidade, restauração familiar, testemunhos extraordinários, mas não permaneceram até o fim, e agora estão perdidos. Tiveram o pão, mas não tiveram o Pai. Mas em contrapartida, todos nós conhecemos também pessoas que ainda provisoriamente, ainda não receberam o pão esperado, mas receberam o Pai, receberam o Espírito Santo, e com o Espírito Santo estão nessa caminhada da fé, que nós não sabemos de quantos anos. Nós não sabemos se o nosso Senhor vai voltar em 10 anos, mas também não sabemos se iremos partir daqui a pouco, mas partindo ou Ele voltando, a nossa obrigação é de permanecer até o fim, é de perseverar até o fim, e persevera até o fim aquele que não escolhe o pão, mas escolhe quem? O Pai. Aquele que escolhe o Pai. Então, qual tem sido a escolha do Senhor? Qual tem sido a escolha da senhora? É normal que todos venham dizer, não, eu escolho o Pai, eu escolho o Espírito Santo. Isso é normal, mas são as nossas reações diante dos nossos problemas do dia a dia, são as nossas reações quando, por exemplo, quando temos como resposta, esperamos uma resposta, e a resposta que a gente recebe é o silêncio, porque em determinados momentos o silêncio também é uma resposta. Em determinados momentos o não é a melhor resposta para nós, mas diante dessas situações, as nossas reações não falam, mas provam o que tem sido a nossa prioridade. Se a nossa prioridade tem sido o pão, ou se a nossa prioridade tem sido o Pai. No Evangelho de Mateus 23, existem 2 versículos, o 17 e 19. Mateus 23, 17 e também o 19. Que o próprio Senhor Jesus disse assim: insensatos, ou seja, imprudentes, irresponsáveis, inconsequentes, descuidados. Ele disse: insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Depois no 19 ele diz: insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então o ouro representa o pão, melhor dizendo, representa o ouro, e o Pai representa o altar. Então o que resta saber é em favor de que nós vamos trabalhar, é em função de que nós vamos viver. Vamos viver em função do ouro? Vamos viver em função do pão? Vamos viver em função da solução de problemas, mas problemas momentâneos, que hoje existem e amanhã não? Ou vamos viver
em função do altar, em função do Pai. A pessoa que vive em função do altar, do Pai, a pessoa que vive em função do Espírito Santo, é ela que consegue permanecer e perseverar até o fim e ser salva. Por quê? Porque uma vez que o Pai é a sua prioridade, então ela vive na obediência à palavra de Deus. E o Pai, vendo essa obediência, Ele não apenas se aproxima, Ele não apenas permanece perto, mas Ele entra na vida dessa pessoa. E com a presença do Pai, fique tranquilo, você terá guerras, lutas, dificuldades, mas nunca estará sozinho. E se o Pai se compadeceu de uma multidão que há 3 dias permanecia com ele e não tinha o que comer, e ali ele realizou a multiplicação dos pães e dos peixes, imagine no seu caso. Ele se compadeceu de uma multidão, ele vai se compadecer de você. Uma multidão que permanecia com ele 3 dias, ele vai se compadecer de você, que já permanece há 3 anos, há 30 anos, 40 anos ou mais. Mas para que isso aconteça, ele deve ser a sua prioridade. Você deve trabalhar, mas não pela comida que perece. Ou seja, você deve se empenhar no batismo, para receber o batismo com o Espírito Santo. E recebendo o batismo com o Espírito Santo, o Pai estará dentro de você. Amém, pessoal?